que é uma única. Dose única. Pega o não, foi? O que passa aí é só a aula. Você, não. Ele só pega o que eu coloquei aqui. Então, vamos voltar. Ainda só uma coisa que eu falei que eu ia fazer alguns paralelos, entra aqui também as cirurgias masculinas, né, as cirurgias urológicas, incluindo também a vasectomia. Então, pensar muito bem antes de fazer uma vasectomia, né, é interessante aí do ponto de vista de prevenção da fertilidade masculina. E, obviamente, também nas cirurgias de retirada do testículo, qualquer tipo de cirurgia masculina também, sempre ter o pensamento de que esse homem pode querer ter filho mais futuramente durante a vida dele. E a vida do homem, como do ponto de vista reprodutivo, ela é mais longa ainda, isso acaba tendo mais importância ainda, né? Porque a mulher, realmente, depois que chega lá na menopausa, ela não consegue ter mais filhos com seus próprios óvulos. Mas o homem, muitas vezes, vai até 60, 65 anos, ou até mais, com mais idade, com possibilidade de repente, ter filhos. A preservação da fertilidade, hoje em dia, ainda é feita, basicamente, assim, na rotina, através de congelamento de óvulos. Existe também congelamento de tecido ovariano, tentativa de implantação desse tecido no organismo, mas isso está a nível, em alguns lugares do mundo ainda já começa a fazer parte da prática, mas ainda está um pouquinho ainda a nível científico, essa questão de preservação de tecido ovariano. Isso aí. Mas, como o congelamento de óvulos é uma coisa altamente satisfatória também, então é bem comum esse procedimento, né, de congelamento de óvulos, visando, de repente, a preservação da fertilidade da paciente. Isso aqui é uma coisa que a gente fica sempre com receio. Nossa, mas vai congelar a menos 196 graus. Do ponto de vista biológico, né, essas estratégias de congelamento, elas são bem tranquilas, tá? Congelamento de embrião, congelamento de óvulo, né? Principalmente o de embrião. O de embrião ele está há mais tempo sendo utilizado, sendo que hoje, às vezes, você prefere uma estratégia, dependendo do caso, de congelamento de todos os embriões, né? Do que, às vezes, você fazer aquela estratégia tradicional de embrião fresco, né? De embrião fresco para transferência. Então, esse aqui é um trabalho também publicado na Human Reproduction Archives, né? Esses são os alunos que foram orientados nesse trabalho. Então, o congelamento de óvulos teria 3 indicações principais. Uma das principais indicações seriam as indicações médicas oncológicas, né? Que os pacientes portadores de alguma neoplasia, que de repente precisariam de um tratamento, por exemplo, uma oforectomia, por exemplo, por câncer de ovário, ou mesmo um outro tipo de tumor, um câncer de mama, por exemplo, precisaria, então, fazer o congelamento dos seus óvulos para preservar a fertilidade, já que muitas vão ser submetidas a tratamentos quimioterápicos e radioterápicos. Indicações médicas não oncológicas, né, que são algumas indicações que depois eu vou especificar direitinho para vocês. Também existem indicações médicas não oncológicas. E o desejo de postergar a maternidade. Esse veio por último, ele foi um pouquinho discutido, né? Porque depois eu vou falar para vocês o porquê que se discutiu um pouco essa questão,
mas hoje já está bem estabelecido, os guidelines já estão indicando também essa possibilidade de preservação quando a intenção é postergar a maternidade. Das indicações médicas oncológicas, teriam aqueles 3 fatores que a gente já referiu algumas vezes: as quimioterapias, principalmente aquelas com agentes alquilantes, as radioterapias, principalmente que pegariam próximo da região pélvica, ou mesmo não, por exemplo, em caso de radioterapia em câncer de mama, por exemplo, que a radioterapia não seria tão próxima da região pélvica, também estaria indicado fazer a preservação da fertilidade. E em casos de retirada dos 2 ovários, tanto por patologias malignas, né? No caso aqui, estaria referindo para patologias malignas. Então, não sei se vocês lembram, que lá no começo eu falei, eu já vou começar a apresentar esse slide para já ir se acostumando, porque agora a gente vai aplicar essa questão. Então, a gente lembra que a gente tem um patrimônio folicular ali, às vezes, na realidade, antes do nascimento, né, durante a gestação da mãe, por volta de 20 semanas, e esse patrimônio folicular dos ovários, ele vai caindo à medida que a idade vai avançando, lembra? E aí a gente teria uma idade de fertilidade ótima. Mas se de repente, né, nesse período aqui, a paciente for submetida a uma químio ou radioterapia, veja como que ela evolui com o patrimônio folicular dela. Esse patrimônio folicular, ele vai cair muito mais rapidamente, né, de forma que ele está bem baixo, né, abaixo de 1000, como eu falei para vocês, nesse tipo de patrimônio, já não há resposta para a indução ovariana, né? Então ele cai muito rapidamente, de forma que, às vezes, antes dos 30, mesmo nos 31 anos, você não teria mais óvulo para que essa paciente pudesse reproduzir. Se ela seguisse a vida normal, teria o decréscimo aqui e o fim de fertilidade lá por volta dos 40 anos. Tá? Mas, quando ela faz esse tipo de tratamento, essa queda é muito mais rápida do patrimônio folicular e de óvulos dela. Então, das indicações médicas oncológicas, né, você teria indicação de preservação em pacientes submetidos a essas terapias gonadotóxicas, que seria as quimioterapias, né, e as radioterapias, e as gonadectomias. Então, esse é um consenso aí da American Fertility Society, né, que colocou aí que você deveria, em todos os pacientes que forem ser submetidos a esse tipo de terapia, que você deveria preservar a fertilidade nela nas devidas indicações. E as não oncológicas? A gente achava que ia ser menor, né, do que as oncológicas. Na realidade, olha um conjunto aí de possibilidades de patologias que a gente também deveria fazer cirurgia. As patologias ovarianas malignas, a gente já sabe que vai ter que conservar os óvulos. Nas benignas, olha só, também, né? Então, patologias benignas do ovário, né? A gente também teria que usar estratégias de prevenção da fertilidade, né? De preservação da fertilidade. Uma das mais clássicas que a gente tem é a cirurgia do endometrioma, porque a endometriose normalmente já cursa com infertilidade, e a paciente às vezes ainda faz um endometrioma, que é um cisto do ovário, né? E esse endometrioma muitas vezes precisa ser retirado. Então, analisar bem caso a caso, e em boa parte dos casos, o ideal é você congelar esses óvulos, né, antes de você fazer a cirurgia do endometrioma, para você preservar a fertilidade. Então,
é um caso bem clássico e bem comum as pacientes com endometrioma fazerem cirurgias, às vezes sucessivas, destruindo a sua reserva ovariana. Histórico familiar de menopausa precoce é um outro caso, né? É aquela paciente que eu contei para vocês, que às vezes ela nem precisou de fazer o tratamento de fertilização in vitro, né? Ela tem uma familiar minha. A mãe tinha entrado na menopausa com 34 anos e, quando ela chegou com 29, 30, eu orientei que a reserva estava baixa para que ela pudesse ou tentar engravidar naquele momento, ou pelo menos promover um congelamento de óvulos dela ou de embriões, de forma que ela pudesse resolver essa questão antes dela entrar, como a mãe dela entrou na menopausa precoce. Isso aí pode ser idiopático, ou seja, a gente sabe que na saúde, idiopático é aquilo que acontece sem você saber por quê. Não tem um motivo específico. A menopausa chega mais cedo, antes dos 39 anos, e isso pode ser, não tem uma explicação ainda dentro da ciência médica. Ou por um fator genético. Por exemplo, a síndrome do X frágil, né, dependendo da alteração genética que exista, né, a pessoa que é portadora da síndrome do X frágil, ela pode também evoluir com uma menopausa precoce. E muitas vezes isso se repete na família também. Então, às vezes, uma irmã que tenha a síndrome do X frágil, ou uma mãe, de repente pode ser pesquisada a irmã ou filha dela, para que verificar se ela não é portadora do X frágil. O X frágil completo, a gente sabe que é uma patologia bem complexa, mas ser portadora não significa ter a síndrome completa. Então, a portadora geralmente tem baixa reserva ovariana, tem uma vida social normal, baixa reserva ovariana e risco de insuficiência ovariana prematura. Já as deleções dos cromossomos X também são outras patologias que levam à insuficiência ovariana prematura. Mutações genéticas específicas também podem causar isso aí. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com insuficiência ovariana prematura são as doenças autoimunes, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença de IBC, e outras doenças reumáticas ou autoimunes menos comum, como essa glomerulonefrite resistente a esteroides, a granulomatose com poliangiite, que é a granulomatose de Wegener, as doenças inflamatórias intestinais, que são patologias que podem cursar com a insuficiência ovariana prematura. Então, essas pacientes com esses diagnósticos devem ser alertadas dessa possibilidade. E o transplante de células progenitoras hematopoéticas também é uma indicação médica não oncológica da preservação da fertilidade. E aquele terceiro item que eu falei para vocês, que é o desejo de postergar a maternidade. Então, isso aí é o que está epidemiologicamente aí, talvez os dois, né? As duas situações, as preservações por outros motivos e também a postergação da maternidade, porque a gente observa por dados do IBGE que a maternidade hoje ela está acontecendo de uma maneira extremamente mais tardia do que em tempo passado, né? E isso levaria então a uma necessidade de congelamento dos ovos para permitir que essa mãe possa ter filho com seus próprios ovos, já que a gente falou lá anteriormente que a doação de ovos é um negócio extremamente complexo, né, que a gente deve pensar bem para não deixar a nossa paciente chegar a uma situação dessa,
de ter que utilizar óvulos doados, sendo que ela poderia, de repente, promover uma preservação da fertilidade com congelamento de óvulos, já que ela desejaria postergar a maternidade. Como que seria esse congelamento de óvulos, né? Então, foi até bom, e na realidade por isso, que eu fiz uma pequena revisão da fertilização in vitro, para lembrar vocês de como que são aquelas fases, né? Então, naquela revisão, eu mostrei para vocês que, para uma fertilização in vitro, você tem um estímulo ovariano com um FSH, vocês lembram disso? Então, tinha o FSH aqui, a paciente tinha um ováriozinho com os folículos antrais. Quando você dá o FSH, você teria, então, o estímulo ovariano, que tem uma duração aproximada aí, de 10 dias, aproximadamente, né? Vai depender do crescimento dos folículos. E aí, faz a monitorização para perceber o crescimento desses folículos, e a paciente, então, receberia uma última medicação, né, que é o HCG, que é muito semelhante ao LH, e aí ela, um pouco antes dela ovular, os óvulos, então, seriam coletados, né? Coletando-se os óvulos, eles iriam, então, para congelamento, que hoje é feito pelo método de vitrificação. E isso que permitiu essas estratégias. Por quê? Antigamente era feito um congelamento lento. Então você tinha a célula da paciente, né, que é o óvulo, e aí, à medida que você ia congelando, você fazia cristais de vidro dentro cristais de gelo dentro desse óvulo, e isso aí prejudicava muito o funcionamento daquele óvulo naquele momento em que ele estava sendo congelado por congelamento mais lento. Mas hoje existe o processo de vitrificação. Então, esse processo de vitrificação permitiu a manutenção do bom funcionamento desse óvulo, de forma que os resultados desses tratamentos melhoraram muito e até permitiu o congelamento de óvulos. Por isso que no passado não se utilizava. Então, quando você fazia o congelamento lento, ele ia congelando lentamente e fazia, então, locais aqui em que formavam cristais de gelo lá no meio das mitocôndrias, das organelas dessa célula chamada óvulo, né? Ócito, mais corretamente. Então, formava esses cristais de gelos que prejudicavam ele metabolicamente de uma forma significativa, tanto ele quanto os embriões também. Quando você faz o processo de vitrificação, é um processo rápido em que o congelamento, né, acontece em todo o óvulo de uma maneira bem uniforme e rápida. Então, isso permitiu esse processo de congelamento de óvulos para a preservação da fertilidade. Por isso que também não é um tema tão antigo assim. E é daí que a gente vê a necessidade de informar as pessoas, porque muita gente que nem tem ideia, né, que existe essa possibilidade de repente, fazer o congelamento de óvulos por vitrificação e, de repente, se dar uma oportunidade de ter um filho, mesmo numa maternidade um pouco mais tardia. Tá? Fazendo contando um pouco da segunda fase do procedimento. Essa segunda fase do procedimento é aquilo que eu falei, a paciente congelou aqui, ela vai para casa, vai viver a vida dela, vai se estabilizar do ponto de vista profissional, do ponto de vista de recursos financeiros também, e então ela deixa lá na clínica os óvulos vitrificados. E aí, pretendendo ter o filho, ela então vai para essa chamada segunda fase, que consiste em quê? Na realidade, ela vai na clínica, faz os exames pertinentes e ela vai
então, fazer um preparo do endométrio dela, dentro daquele próprio ciclo dela de menstruação mesmo. Ela prepara o endométrio dela, que é a parte interna do útero. A clínica realiza o descongelamento, pega o sêmen do marido, fertiliza esses óvulos com o sêmen do marido, que é o atual marido, ou um segundo relacionamento, e ela, então, vai formar embriões, como vocês já viram lá no início da aula. E aí, esses embriões, então, vão poder ser transferidos para dentro do útero. Então, seria a segunda fase do processo. Como que funcionaria? Então, dentro do próprio ciclo, como eu falei, a paciente menstrua, né? Você avalia o útero dela, aqui, tá vendo? Aqui é o endométrio e aqui é o contorno do útero na ultrassonografia, né? Então, você começa a dar o estrogênio. Lembra que na primeira fase, das primeiras falas nossas, a gente falou que o estrogênio era que fazia a proliferação do endométrio. Então, você usa esse estrogênio, né? Antigamente, utilizava-se muito análogo do GnRH também, para, de repente, a paciente não ter ovulação. Hoje em dia, a grande, imensa maioria das pacientes, só com estrogênio, ela já bloqueia a própria ovulação. E aí vai desenvolvendo essa parte interna do útero, até esse endométrio ficar trilaminar, e aqui, por volta do 13º dia, inicia-se a progesterona, que é aquilo que eu falei que predomina na segunda fase do ciclo, lembra? E aí você faz a transferência aqui dos embriões depois de aproximadamente 3 a 5 dias. E depois segue com a medicação até o teste de gravidez. Então, esse é o preparo endometrial para transferência dos embriões. Tudo isso envolve, e todos os procedimentos em reprodução humana, é interessante que vocês saibam disso, envolve a questão do consentimento informado. Essa é uma evolução de quase todas as coisas dentro da medicina, né? Quase todos os procedimentos. O pessoal está pedindo para a gente fazer consentimento informado por escrito, né? Para os pacientes não terem dúvidas quanto àquele procedimento. E isso é muito importante realmente, porque às vezes você chega para o paciente, não, vamos fazer um congelamentinho de óvulos ali, é uma coisa tranquila e tal. Realmente, é uma coisa tranquila, mas hoje o pessoal está pedindo para a gente falar para a paciente, mesmo que sejam poucos os efeitos colaterais, a gente explicar para ela que, de repente, pode ter um incômodozinho pelo estímulo ovariano, né? Pode ter aquele hiperestímulo que eu comentei com vocês, né? Então, no estímulo ovariano, pode ter alguns efeitinhos colaterais que é interessante que você informe para a paciente nesse procedimento, que é igual o da fertilização in vitro, são os mesmos efeitos colaterais da fertilização in vitro. Da coleta de óvulos, geralmente são os riscos inerentes do procedimento. Também é baixo, né? A agulhinha é fininha, para você coletar dos ovários e tudo mais, mas é interessante você informar que existe, né? Tem artérias ali, tem intestino ali do lado do ovário, então por isso que é interessante os procedimentos serem realizados por pessoas realmente especializadas, com formação isso e de preferência com experiência e para poder estar fazendo esses procedimentos de uma maneira mais rotineira. Custos do procedimento e do congelamento, né? Existem os custos, né, do procedimento, né, que é esse basicamente estímulo e coleta de óvulo, e tem o custo também do congelamento, passar direitinho isso para ela. Explicações sobre o uso no futuro, né? Isso aqui é interessante, porque esse congelamento de óvulo para preservação da fertilidade é um congelamento que pode ser que ela use, pode ser que ela não use. Vai ser melhor ainda, talvez, se ela não utilizar realmente. Aquilo é um seguro para ela, né? Se de repente ela tiver com 39 anos e de repente engravidar espontaneamente, tanto melhor.
né? Você não vai utilizar esses óvulos. E, às vezes, eles podem ficar até para uma terceira situação, se houver necessidade. Então, essas são as explicações sobre o uso no futuro. Taxa de nascidos vivos por óvulo. Isso aqui a gente vai esmiuçar durante a aula aí, que isso é importante, né? Porque às vezes a paciente vai lá, está com 42 anos, congela um óvulo e fica na expectativa de que aquele óvulo vai dar resultado. E às vezes a gente não consegue convencer ela de que isso é uma situação que vai ser muito difícil da gente conseguir essa gravidez, né? Então a gente tem que ter quantidade de óvulo. E por isso que a gente sempre fala sobre a taxa de nascidos vivos por óvulo que ela congelar. Tanto dados da literatura, né, ou mesmo dados próprios da clínica, tanto melhor se você tiver esses dados bem na ponta do lápis. Disponibilidade dos óvulos em caso de morte, né? Então, é outra coisa que pode acontecer também. A gente nunca pensa que essas coisas vão acontecer. Mas se de repente ela congelou os óvulos e de repente faleceu, o que eu posso fazer com esse óvulo? O marido quer ter um filho seu, né? Sua família quer que seu marido tenha um filho, de repente por questões emocionais mesmo, posso utilizar esse óvulo após a sua morte, né? Isso aí tem que ser deixado claro também. E também aquela questão que eu falei, da chance de não utilizar os óvulos. Se não utilizar, às vezes é até melhor, né? Como eu falei para vocês. E é interessante esse caso que aconteceu com essa famosa, chamada Brigitte Adams, né? Que foi mais ou menos isso que a gente estava comentando com vocês, né? Em 2011, aos 39 anos, ela foi numa clínica, né, e congelou 11 óvulos. Depois a gente vai contar o final dessa história para vocês, e vocês mesmos vão dizer para mim, guarda bem esses números, 2011, 11 óvulos aos 39 anos. Vamos ver o que aconteceu com esses casos, após a gente passar as informações para vocês, baseados nos dados de literatura, os dados estatísticos. Primeira coisa, taxa de sobrevida do óvulo, é aquilo que a gente falou. A vitrificação melhorou essa questão de sobrevida do óvulo, mas muitas vezes você congela 10 óvulos, a hora que você descongela, você fica com 8, porque existe uma taxa de sobrevida dos óvulos dentro da literatura, que é de 80%. E ainda tem clínica que ainda não dominou muito bem essa técnica, então vai ter uma taxa de sobrevida, às vezes, menor. Às vezes, pode ter até uma clínica que tem uma taxa de sobrevida até um pouco maior que isso. Geralmente é uma clínica de maior qualidade do laboratório, mas pode ter clínica que tem uma taxa de sobrevida bem menor. E a taxa de fertilização, né? Então, também já caiu para 8 óvulos, e desses 8 óvulos, a taxa de fertilização, que é aquele primeiro momento pós-injeção dos espermatozoides, de 70%. Então, 70% de 8 já foram os óvulos que sobraram numa situação ótima, né? Isso aqui são dados internacionais de literatura. Então, taxa de sucesso por óvulo congelado. Lembra que eu falei que ideal que a gente informasse isso? Então, essa autora, Cobo, em 2015, né, fez um estudo dos casos dela e percebeu que pacientes abaixo de 35 anos, né, teve um número de nascidos vivos de 46, e a taxa de nascimento por número de óvulos consumidos foi de 6,6, né? Quase 7 óvulos por nascimento. Aquela informação que eu falei para vocês que é importante a gente passar. E o número de óvulos por nascimento foi de 15,2, tá?
Então, número de óvulos por nascimento, 15,2. Então, se você tiver menos de 35 anos, for menor ou igual a 35 anos, bom que você congele aproximadamente pelo menos 15 óvulos. Se o seu laboratório for pior do que o da Colbo, e o da Colbo é muito bom, eu te digo para congelar mais óvulos, mesmo que você tiver abaixo de 35 anos. Tá? 36 até 37 anos, também, nascimento por número de óvulos consumidos, 6,1. Número de óvulos por nascimento, até não muda muita coisa, tá vendo? 16,3, em torno do mesmo número. Acima de 38, 39 anos, né? Acima ou igual a 38, 39 anos. Número de óvulos por nascimento, 17, quase 18. 38, 39, tá? E acima de 40 anos, 55,5 óvulos por nascimento. Tá? E o pior, nessa idade aqui, a tendência é por ciclo, que foi o da Ivete Sangalo, né? A tendência por ciclo é você produzir muito pouco óvulo. E o caso da Brigitte Adams? Ela tinha 39, ela precisaria, né, realizando aí numa clínica excelente, que a Colbo aqui é minha conhecida, eu conheço a clínica dela, e eu sei que é uma clínica perfeita. Então, 17, quase 18 óvulos. Ela congelou 11. Será que ela engravidou? Então, é mais ou menos baseado nisso que a gente deve tomar nossas condutas dentro de reprodução humana e estar sempre informando para os pacientes sobre isso. Então, aqui, e vocês verem como é interessante essa curva aqui, a probabilidade de alcançar um filho com óvulos vitrificados, ela aumenta bem até 25 anos. E aí é um pouco mais lento dos 25 aos 40 anos. Né? Então, isso aqui é uma taxa de cumulativa de nascimentos, né? E aqui o número de óvulos consumidos. Então, se você tiver pouco óvulo, a sua chance de taxa cumulativa de nascimento é extremamente baixa. Se você vai aumentando o número de óvulos, você vai aumentando também a sua taxa, a probabilidade cumulativa de nascimento, tá? Quando você fizer o tratamento. E isso vai aumentando bem até por volta de 25 óvulos, tá? Você chega a quase 97, 25 a 40, aqui chegamos por volta de 90% de taxa de cumulativa de gravidez com 25 óvulos, e aqui, a hora que você vai aumentando o número de óvulos, não vai adiantando muito nos seus resultados, mas podendo chegar a uma taxa cumulativa de 97% de nascimento, né? Quando você chega aí por volta aí dos 40 óvulos, mas não acrescenta muito acima de 25 óvulos. O que é importante disso? Importante, você já começa a perceber que, em boa parte dos casos, 25 óvulos, às vezes, é um número bom. Se você aumentar muito de 25, você não aumenta muito as suas chances. Então, você começa a orientar suas pacientes a, de repente, congelar em torno de 25, 30 óvulos, seria um número razoável aí. Isso é misturado a todas as faixas etárias, tá? Então, quantos óvulos congelar? 25? De repente, seria um bom número, principalmente para a Colbo aqui, que tem resultados extremamente interessantes do ponto de vista laboratorial. E aí, você é claro com o paciente, fala, ó, no meu laboratório, a gente está conseguindo taxas igual a dela, ou no meu laboratório,
Às vezes, né, eu não consigo manter essas taxas dela. Então, isso aqui é a mesma coisa em número, né? Taxa de nascimento cumulativa de acordo com o número de óvulos consumidos. Então, você vê que aumenta bem até os 25, depois o aumento é menos significativo. E aqui os intervalos de confiança. Então, quantos óvulos congelar? 25, 30. Ideal que você não saia muito desse número, não. E um grande problema, né? À medida que a idade vai avançando, vocês já viram alguns gráficos desses, parecidos, né? Esses gráficos sempre tiveram esse formato, né? A aula inteira. Só que aqui ele está falando um pouco diferente, alguns dados um pouco diferentes. Isso aqui, o que ele quer dizer isso aqui? É a média do número de óvulos, tá? Nas diferentes faixas etárias. Então, em geral, quando você faz uma coleta de óvulos numa paciente menor do que 35 anos, você tem uma média de coleta de óvulos ali em torno de 17, 18 óvulos, muitas vezes em um ciclo de fertilização in vitro. Aqui está um intervalo de confiança. Tá? De 30 a 35 já cai. Então, se congelar óvulo com 30 anos, olha, às vezes num ciclo você já quase chegou naqueles 25 que você queria. Né? Com 30 a 35 anos, numa coleta só, a tendência é você pegar por volta de 15 óvulos. Talvez você tenha que fazer 2 ciclos para chegar nos 25 que você queria. De 36 a 37, cai um pouco. 38, mais ainda, em torno de 10 óvulos. 39, 10 óvulos aproximadamente. 40 a 44 anos, em torno de 7, 8 óvulos. E 45, 5 óvulos. Então, você vai vendo que em cada tentativa de coleta de óvulos, você vai tendo uma diminuição do número de óvulos coletados. Né? Então, aqui também é necessário, é uma coisa interessante, que é a média de óvulos necessário por idade. Isso aqui é feito em ciclos de fertilização in vitro, não é feito em ciclos de congelamento de óvulo. Mas dá uma noção para a gente, que mesmo nos ciclos de fertilização in vitro, você teria uma certa dificuldade de encontrar embriões capazes de dar a gravidez, ou chamados embriões euploides. Então, veja bem aqui, ó. A ideia disso aqui é o seguinte, foi feito através desse estudo, né, que eles avaliaram que pacientes abaixo de 35 anos, tá, no ciclo dela, você teria em torno de 6 óvulos, para conseguir 5 óvulos maduros. Desses 5 óvulos maduros, fertilizariam 4, lembra daquelas etapas? Óvulo junta com o espermatozoide, fertiliza. Você fertilizaria 4. Desenvolveu, formou no 5º dia 2 blastocistos. E desses blastocistos, em geral, um deles é euploide, dando uma taxa de euploidia de 60%. Lembra aquele quadriculado que eu mostrei para vocês? Então, veja, numa paciente de menor que 35 anos, que é uma idade que a gente acha boa assim, para ter filhos, né? Você precisaria de 5 óvulos maduros, ou seja, 6 óvulos no total, para você ter um embrião, com possibilidade de dar gravidez. Tá? Isso sem congelamento, assim, ou com congelamento de embrião, não de óvulo. De 39 para 40, olha o tanto que sobe. Você precisaria de 11 óvulos, sendo 9 maduros. Desses, 7 fertilizariam, formariam 3 embriões do 5º dia, que é o blastocisto, e desses blastocistos, com 30% de taxa de euploidia, apenas um euploide. Então, 39 para 40, se você sair de 9 óvulos maduros, né, 11 óvulos no total, você teria a chance de um blastocisto euploide no ciclo normal, não no ciclo de congelamento de óvulos.
E daí? Brigitte Adams. Aplique o caso. Só se ela tivesse dado muita sorte, né? Exatamente. Coletou com 39, você lembra? Em 2011, 11 óvulos. Então, de todos os óvulos que ela tinha, aproximadamente, ela tinha chance de um euploide. Se acontecesse qualquer coisa com esse embrião aqui, ela não engravidaria. E aí, Brigitte Adams engravidou ou não? O que você acha? Mas vamos seguir. 42, 43 anos. Você precisaria de 18 óvulos, sendo 16 maduros, né? Para fertilizar 13, para ter 5 blastocistos, né? E desses blastocistos com 20% de euploidia, você teria a chance de um embrião. Então, nessas faixas etárias, mesmo sem congelamento de ovos, sem aquela perda de 80%, aquela história toda, você precisaria de 16 óvulos maduros ou 18 óvulos no total. Então, nessa faixa etária, se você congelar menos de 16 óvulos, a chance de você não engravidar é significativa. Entendeu? Então, com essa idade, aí com certeza subiria ali para os 25 óvulos para você ter mais ou menos uma possibilidade aí de gravidez, né? Posterior. Isso aqui é interessante. Ah, doutor, eu congelei. Quanto tempo eu posso deixar armazenado? Congelei com 30 anos, mas acho que eu vou usar só com 39, 40, 36, né? Então, a mesma autora, no laboratório dela, né, mostrou que muitas vezes você pode deixar sem perda da qualidade desses óvulos, né? Depois a taxa de nascidos vivos, o número de ossos que sobreviveram, né? Então, não, aqui é 60 meses, 60 meses, tá? Então, ela fez essa observação, com poucos meses, teria uma certa sobrevivência, formação de embrião, nascidos vivos e tudo mais. Com muito tempo, deu as mesmas taxas. Então, ele congelado lá, a nitrogênio, menos 190 graus, né, conservação do nitrogênio tranquila, não sei o quê, normalmente não vai dar diferença o tempo de congelamento, tá? Em praticamente todas as variáveis que ela analisou. Então, qual que é a idade ideal para congelar? É outra questão, né? Então, de 20 a 30 anos, quais são as vantagens de você congelar nessa faixa etária? Maior número de óvulos por ciclo, lembra? Geralmente, nessa faixa etária, você teria um maior número de óvulos por ciclo. Ou seja, fica mais barato, porque você normalmente paga por ciclo, né? Maior qualidade desses óvulos, maior taxa de nascidos vivos por óvulo, porque o óvulo tem melhor qualidade. Agora, e a chance de usar? Né? Depende daquilo que eu falei, que eu sempre defendi, do seu projeto de maternidade. Se você realmente está planejando engravidar ali até os 29 anos, sua chance de usar realmente não é muito grande, né? Mas se você está com um plano de engravidar com mais idade, é interessante que você realize o congelamento e de preferência nessas faixas etárias, né? 35 a 37 anos, aí já começa aqueles problemas. Menor número de óvulos por ciclo, você vai ter que fazer mais ciclo para chegar naqueles 25, que seja. Menor qualidade dos óvulos, menor taxa de nascidos vivos por óvulo, porque tem menor qualidade. E só que você tem maior chance de usar, né? Porque nessa faixa etária a gente já sabe que é um declínio da fertilidade.
em uma fase de declínio da fertilidade, daqui a pouco realmente você não tem mais fertilidade e vai precisar de preservar ela dessa forma, congelando os seus óvulos. Então, existe a idade ideal para congelar, depende do seu projeto, né? Então, o que aconteceu com a Brigitte? Após 6 anos, aos 45 anos, ela tinha 39, vocês lembram? Ela foi no banco de sêmen, pegou, né, não achou o marido ideal para ela, então foi no banco de sêmen, pegou espermatozoides do banco de sêmen, ela descongelou os 11 óvulos, só que, lembra da taxa de sobrevivência, 80%? 9 sobreviveram ao descongelamento. Formou quantos embriões? Formou 6 embriões. Só que desses embriões, estudou geneticamente, só tinha um blastocisto euploide, exatamente aquilo que a gente estava raciocinando. E aí ela teve o quê? Até teve uma gravidez, ou seja, o laboratório aparentemente era ótimo. Por quê? Porque ele teve exatamente aquilo que se prevê na média assim, dos bons laboratórios para esse procedimento. E ela ainda chegou a ter uma gravidez bioquímica, ou seja, provavelmente essa transferência dela deve ter tido uma transferência interessante, boa, né? E ela fez uma gravidez bioquímica. O que é gravidez bioquímica? É quando faz o beta-HCG dá positivo, mas você nem vê embrião no ultrassom, né? Aí o beta-HCG sobe até um tanto, depois ele começa a baixar e não aparece nenhum embrião no ultrassom. Então é isso que a gente chama de gravidez bioquímica, ou seja, bioquimicamente o beta-HCG, o teste de gravidez, deu positivo. Tá? E aí, gente, aquilo que a gente estava falando, né, em termos de preservação da fertilidade, é isso que a gente tem que orientar nossos pacientes, sempre, né? Não, porque, em geral, né, todo mundo tem uma tendência a achar que todas essas coisas são fáceis, né? Então, aquela sequência, a tendência é achar que tudo isso é fácil. Então, estímulo ovariano, né, tem o seu segredo de ser feito, né, principalmente quando o momento em que você dá o HCG, né, você pode fazer uma boa coleta de óvulos ou não. Tem um médico que tem divulgado sobre a escalada da reprodução, né, então realmente é uma escalada, né, então ele fala para a gente que a reprodução é uma escalada, né? E realmente uma escalada. Você tem, na reprodução, um primeiro momento que é o de diagnóstico, né? Se esse diagnóstico for mal feito, nada do restante pode não funcionar, né? Depois, você teria um segundo momento, que é exatamente esse estímulo ovariano. Se for mal realizado, a tendência é do seu ciclo não funcionar, né? A monitorização da ovulação acompanha esse estímulo e também deve ser bem realizada, né? A coleta de óvulos, vai para a coleta de óvulos, né? Experiência na coleta de óvulos e tudo mais. É importante também, seria um terceiro passo dessa escalada, se você não tiver tudo isso aqui funcionando de uma maneira adequada, você pode não ter a gravidez, né? Depois da coleta de óvulos, o procedimento de congelamento, que seja de óvulo ou de embrião, né? O cultivo embrionário, se for de embrião, né? O laboratório tem que ser bom, acho que na outra aula eu deixei bem frisado isso para vocês, tem que cuidar bem desse embrião, tem que deixar a temperatura estável, tem que deixar a pH estável, não é assim que a gente estava falando na outra aula?
Então, o cultivo embrionário ou mesmo o próprio cuidado com esse óvulo na hora que você retira. Nesse processo aí, quando você tem congelamento de óvulo, o processo de descongelamento, né? Ou mesmo o período que ele está lá, no cuidado com ele dentro daquele botijão de nitrogênio, né? O cuidado com o nitrogênio, quando você tem congelamento. Depois, o próprio descongelamento também tem a sua ciência de ser realizado, ou de embrião ou de óvulo, né? A própria fertilização in vitro, que você realiza, né? Que é aquela injeção do espermatozoide dentro do óvulo, né? A fertilização in vitro em si, né? Em vez de fazer o ICSI, vou fazer FIV convencional. As invenções acabam te dando problemas nesse processo, em algum momento, e aí você acaba não chegando ao topo da escalada, que é o que eles costumam falar, né? E, com certeza, não vai conseguir a sua gravidez. Então, todas essas etapas, elas têm que ser bem cumpridas, porque, senão, a gravidez não acontece, e vocês já devem conhecer vários casos em que essa gravidez não foi para frente, apesar, muitas vezes, de vários tratamentos de fertilização. E quanto mais procedimento você agrega dentro dessa história, mais perfeição você tem que ter. Se você colocar uma biópsia embrionária, essa biópsia tem que ser bem feita, né? Então, nada disso é fácil, tudo tem uma ciência, né? A nossa biomédica lá tem 28 anos que ela está fazendo isso. E, obviamente, ela é uma outra pessoa completamente diferente daquilo que ela tinha quando ela começou. Quando ela começou, vou te ser sincero, ela não passava de 10% de gravidez. Pode perguntar para ela, até deu aula aqui para vocês. Hoje, assim, a gente tem, dependendo da idade do paciente, a gente tem 80%, 90% de gravidez lá na clínica, entendeu? Então, assim, a hora que você faz o tratamento, que você vê aquelas questões, que você está vendo que está tudo dando muito corretamente, normalmente a gravidez vem, não tem muito, e é o que eu estou te falando, há 28 anos atrás, claro, também tem a questão da tecnologia da época, mas ela não tinha 10% de gravidez, vocês podem perguntar isso para ela, né? 10% por aí, né? Então, isso é extremamente importante, a experiência da pessoa para não deixar que nenhum desses degraus não aconteça com perfeição. Tem que ter o perfil perfeccionista, não adianta, né? A Jane tem esse perfil, ela é perfeccionista, né? Às vezes chega a ser chata, entendeu? E eu chamo ela de chata porque ela me chama de chata porque eu sou perfeccionista também. Então, são dois perfeccionistas, né, lidando com uma questão, mas no final quem que se beneficia é o próprio paciente, porque realmente a gente não tem tido dificuldade, né? Porque eu entrego as coisas para ela e ela me devolve com extrema tranquilidade e a gravidez vem tranquilamente. Mas cada procedimento que você agrega realmente dá um problema. E aí vamos entrar, né, num dos temas, que é aquilo que eu comentei no início para vocês. E agora? Peguei minha paciente, a Brigitte Adams, não consegui a gravidez dela, porque não expliquei direito para ela. E você vê, provavelmente ela tinha dinheiro para congelar muito mais do que 25 óvulos, né? Então, a importância da conversa, tanto do médico quanto do psicólogo, de toda a equipe, né? Do entendimento dessas coisas para orientação da paciente, para que ela possa seguir o caminho adequado, né? Então, Brigitte Adams, sem filhos, né? Realmente ela não foi atrás da ovodoação. Então, a ovodoação, ela é uma solução, né? Ovodoação é uma solução?
primeiro, tocar com muito carinho nesse assunto, né? Por isso que isso aqui entra mais ainda os aspectos psicológicos, né? Porque isso aí dá geralmente um nó na cabeça do paciente, né? Aquele que imaginava que iria ter óvulos com os próprios filhos e agora vai ter que se submeter a um procedimento de doação de óvulos. Mas seria a doação uma solução? Realmente, normalmente esse paciente que recebe, vamos supor, no caso específico aí que a gente citou, né, realmente eu não conheço, sinceramente, o desfecho de todas as etapas da Brigitte Adams, mas esse período aí que aconteceu dela, eu sei. Mas, ou seja, ela estaria, vamos seguir a história dela, mas de uma maneira não real. Ela estaria com 45 anos, né, e você, esqueci de te avisar que você deveria congelar mais óvulos para você preservar a sua fertilidade. Na preservação oncológica da fertilidade, gente, não tem jeito, tá? Porque normalmente a paciente precisa realizar o tratamento dela, então você tem que ir na correria, é pronto-socorro, entendeu? Ela vem, você coleta o que deu, e aí, se Deus quiser, ela vai engravidar, independente da situação. Agora, na preservação social, que a gente chama, que é aqueles casos lá, aí você dá para sentar com o paciente, discutir, olha, tem tanto de taxa de gravidez na literatura, no nosso laboratório nós já até estamos conseguindo uma taxa tal, entendeu? Discutir tudo isso com a paciente e ver o que ela vai escolher. Né? E, em geral, o limitante é econômico. A Brigitte não tinha esse limitante. Né? Você vê que, então, não foi bom mesmo, né, o caso. Mas ovodoação é uma solução? O que eu quero dizer isso aqui com vocês? Tudo dentro da reprodução você pode pegar. Né? Você pode pegar espermatozoide doado. Não tem espermatozoide? Posso pegar um espermatozoide doado. Você pode pegar óvulo doado, que é o caso aí específico. Você pode doar embriões. Né? Você pode pegar um casal mais jovem, doar embrião para um casal mais de idade, né? Só que tudo isso envolve aspectos psicológicos bem profundos, né? Para você, de repente, aceitar essa questão. Até útero de substituição, perdi meu útero, posso fazer? Né? Então, criopreservação do embrião, já sou casada, de repente, às vezes é melhor você congelar o embrião, em vez de congelar o óvulo, que você teria hoje até estratégias que você acaba tendo mais gravidez quando você congela os embriões, que é aquele freeze-all strategy que eu mostrei para vocês. Então tem tudo isso, tá? Tudo isso você pode fazer. Uma coisa que é interessante a gente estar sempre lembrando vocês, que tudo isso que a gente está falando serve também para o homem, os aspectos urológicos. Se vai fazer uma retirada do testículo, se vai fazer uma quimioterapia, né, avisar para ele que ele pode congelar os espermatozoides dele. E no homem é até mais fácil, porque a mulher tem todo um procedimento parecido com o da fertilização in vitro. No homem não, ele vai lá no laboratório antes de fazer a quimioterapia, a radioterapia, e fornece o material dele e a gente congela. Normalmente, você pega um certo número lá interessante para ele também, porque ele também, às vezes, precisa de várias tentativas. Então, você monta lá 3, 6 palhetas de sêmen para ele poder também ter a oportunidade de várias tentativas, porque não significa que você congelou uma palheta de sêmen que vai resultar na gravidez. Então, todos esses raciocínios, de uma certa forma, funcionam para o homem também, entendeu? E é interessante que vocês saibam. Mas existe também doação de espermatozoides, né? Doação de embriões e tudo mais, como eu estava referindo para vocês. A doação de óvulos, que a gente vai entrar mais especificamente. Travou. Então, a gente vai falar de doação de óvulos. Né? A questão é se isso... foi.
como que você poderia fazer esse processo de doação de óvulos. Existe a doação de óvulos frescos e existe a doação de óvulos criopreservados também, né? Então, existem duas formas principais, né? E lá na clínica você tem um programa de doadoras, né? de doação e recepção, é um programa da clínica, que a paciente se apresenta, mostra as suas características, e essas características são anotadas, e a gente começa a ir atrás de uma doadora para ela. Então, a Brigitte, se ela aparecesse lá aos 45 anos, a gente ia começar a procurar uma doadora para ela, né? E essa doadora, quando doar, quando ela fizer o ciclo de fertilização in vitro dela, ela pode doar os óvulos dela quando ela fresco ainda, né? Ela pega metade dos óvulos, a doadora, vamos supor que ela fez 14 óvulos no ciclo, a doadora. 7 ficam com ela, 7 ficam com a receptora. E a receptora pode usar esses óvulos frescos, ou você pode montar um banco de doadoras, e hoje já existe esses bancos, e criopreservar. A doadora quer doar, foi lá na clínica, e você tem o banco disponibilizado, ela pode doar esses óvulos. Esses bancos, por enquanto, aqui no Brasil, não está funcionando muito bem. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem como você pagar pelo óvulo. Então, na Europa, em alguns países da Europa, você pode pagar pelos óvulos. Então, tem mulheres que vão lá, fornecem lá 10 óvulos, e a clínica, o banco de óvulos, paga por esses óvulos, né? Só que sempre aquilo que eu falei para vocês, quanto menos procedimento vocês fizerem, travando, travou. Quanto menos procedimento vocês fizerem, melhor. Então, se você tiver óvulos frescos para utilizar, é melhor, né? Porque aí não passou pelo processo de congelamento. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho dos criopreservados. Quando que você usa óvulo criopreservado? Quando essa doação foi feita para um banco de sêmen, como eu falei para vocês. Lá na clínica, por exemplo, a gente tem uma conexão com um banco que chama First Egg Bank, né? E esse First Egg Bank, né? Então, manda para nós as possibilidades de doadoras, né? E é interessante que, quando o banco é internacional, você pode até ter uma foto da doadora. Então, First Egg Bank, banco internacional, o paciente passou lá na consulta, chegamos à conclusão que ela vai precisar de óvulos doados. Ela entra em contato com a gestora desse processo, né, da nossa clínica, e ela vai, então, solicitar quem está no banco de doadoras dessas doadoras. E aí, a paciente vai escolher. De repente, eu quero essa doadora específica. E ela, inclusive, recebe a foto dessa doadora. Isso no banco internacional. Aqui no Brasil, elas têm que ser anônimas, tá? No banco internacional, como sai do país, né, esse tipo de legislação, ele não se aplica, né? Então, esses óvulos estão lá no banco, essa doadora ou doou por altruísmo ou doou para receber algum valor, né? E, recebendo esse valor, fica estocado esse óvulo lá no banco de óvulos. Então, esses óvulos vêm para a clínica, vêm congelados dessa doadora, né, aqui para a clínica. E a paciente faz o ciclo dela. Quando precisar dos óvulos, você descongela esses óvulos da doadora e segue no seu processo como normal de fertilização in vitro, que vocês já viram aí
alguns casos. Tá? Então, existem duas opções de você fazer recepção de óvulos. É um processo que existe dentro da clínica mesmo, que a clínica vai atrás de uma doadora brasileira para você, ou você pode receber óvulos de uma clínica externa, né, e utilizar aqueles óvulos. Cada coisa tem as suas vantagens e desvantagens. Porque quando você vai para um processo de doação de óvulos da própria clínica, de repente, apesar de que existe uma triagem para se evitar isso, mas de repente a doadora que você estimulou produziu poucos óvulos, né? Produziu lá 6 óvulos, então fica 3 óvulos para a sua receptora e 3 óvulos para a doadora. E isso, às vezes, derruba seus resultados. Quando você pede de banco externo, você pede um número certo de óvulos. Então, pedir lá 8 óvulos, ou pedir 10 óvulos. Então, você sabe que você vai poder, a hora que descongelar, contar aí com 80% desses óvulos, já que no descongelamento existe uma perda de 80%. Lembra disso? Mas você tem um número certo de óvulos, então, que você pode utilizar. Então, existem essas duas maneiras. Quando doadora aqui do Brasil, pelo programa nosso, geralmente sai mais em conta, porque esse óvulo vem lá da Ucrânia, inclusive, o First Egg Bank, ele fica na Ucrânia, então, vem lá, a hora que definiu a doadora, tudo, esses óvulos vêm e são congelados aqui, né, já estão congelados lá e continuam congelados aqui, permitindo que a paciente realize o tratamento dela, né? Então, tem essa solução. É comum, e vocês vão perceber, voltando ao caso da Brigitte Adams, quando ela não engravidou aos 45, é normal a paciente entrar meio que num luto. Então, ela fica ali por volta de 1 ano, 2 anos, às vezes, né, naquela situação meio de luto, né, até aceitar o procedimento de doação de óvulos, né. Dá para ver no filme lá que eu recomendei para vocês naquela vez, mais uma chance, que quando o doutor fala para ela fazer o processo, né, ela quer matar o doutor, inicialmente, doação de óvulos. Mas depois ela volta lá e fala, não, eu quero, né? Porque parece que tem isso, né? Parece que eu vejo assim, né? Eu vejo muito isso na prática. A gravidez parece que é um instinto, né? A perpetuação da espécie é um instinto, né? Tem a manutenção da espécie e tem a perpetuação da espécie. Então, como é uma coisa extremamente forte, né, normalmente a paciente vai voltar, né? Só que muitas vezes elas têm esses intervalos. Então, às vezes ela faz uma fertilização in vitro, de repente não dá certo, ela tem um intervalo para ela sair daquele momento ruim para ela. Aí ela volta e faz uma outra, de repente, uma outra tentativa, ou pega o embrião congelado. Aí, quando parte para uma solução dessa, também ela tem um período que ela fica pensando se realmente ela vai querer, mas normalmente ela vem. No filme lá, vocês viram que, por último, até a adoção, ela, né, e não acaba. Você vê que, mesmo a adoção não dando certo, ela voltou a pensar, né, no final do filme, ela voltou a pensar em qual estratégia que ela ia utilizar para conseguir o filho que ela queria. Então, isso é muito comum. Só que tem um outro problema aqui no país. Então, a Brigitte, vamos supor que com 45 anos não conseguiu,